agora com a nossa entrevista, ao vivo aqui de Nova Trento. Vou conversar com o meu amigo, o padre Moisés Facchini, que vem falar um pouco da campanha missionária, essa campanha que acontece todos os anos para ajudar as crianças, os mais necessitados da Tanzânia, um país do continente africano. Campanha essa que já acontece há mais ou menos uma década e onde a população, não só de Nova Trento, mas em toda a região, colabora e participa desta campanha. Inicialmente, Padre Moisés, bom dia. Bom dia, Hércules. É um grande prazer estar aqui com você, vendo assim o seu entusiasmo, né? A sua vocação de comunicador. Estava até pensando bem que o Hércules podia dar umas aulas para nós padres, né? E para os seminaristas também, a aula de comunicação, que isso é muito importante, né? Nem todos têm essa vocação, mas você está fazendo isso muito bem. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube São João Batista. Padre Moisés, é um prazer, né, conversar com o senhor mais uma vez. Um padre entusiasta, sempre, né, mostrando aí, né, a força da fé e também aquela força de ajudar principalmente os mais necessitados, as pessoas que precisam. Mas antes, padre, da gente falar da campanha missionária, eu quero falar um pouco desse mês de outubro, que é o mês missionário para a Igreja Católica, né? O que significa esse mês missionário, padre? Muito bem, né? Sabe que a vocação missionária, ou o mandato missionário partiu de Jesus. Tudo para nós parte de Jesus, né? Uma das últimas palavras que ele disse antes de voltar para o Pai, lá naquele monte, na Galileia, foi essa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide pelo universo inteiro, anunciando o Evangelho, batizando, fazendo discípulos. Então, essa é a ordem que Jesus deixou, a principal, digamos, antes dele partir. Então, aí os apóstolos de Jesus foram coerentes, foram fiéis, viu? Você imagina um Paulo, Pedro, todos eles enfrentando aquele mundo difícil daquela época. E, de fato, por 300 anos, o cristianismo foi perseguido. Não se construiu nenhuma igreja, praticamente, nos primeiros 300 anos do anúncio do Evangelho, até chegar depois, lá com Constantino, uma maior liberdade, assim, para esse anúncio. E olhando o mundo de hoje, não há país do mundo onde o Evangelho não tenha chegado, né? Em alguns países, talvez a percentagem dos cristãos é quase mínima, mas já chegou, mas ainda falta muito. Com certeza, os cristãos no mundo de hoje talvez cheguem a 18% da população mundial. Você vê ainda, o desafio é grandíssimo e nós não podemos desobedecer a Jesus. E Jesus fez isso não por querer ter poder, mas para servir a humanidade naquilo que é o mais essencial, no sentido da vida, servir a humanidade na verdade fundamental da vida sobre a pessoa humana, o destino do homem, da mulher, o sentido de viver em profundidade para ser feliz. Então essa é a missão dos cristãos, não só católicos, mas de todos os cristãos que estão fazendo isso. Graças a Deus a gente ouve notícias boas, tantas pessoas indo para outros países, indo para outras culturas, sempre obedientes à ordem de Jesus, porque tudo parte dele. A missão, na realidade, para nós católicos, a missão é trinitária, no sentido, a fonte na Trindade, o Pai, que enviou o Filho que cumpre a sua obra, envia o Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, a pregação do Evangelho continua se espalhando pelo mundo todo. E o senhor é uma dessas pessoas. O senhor é um padre missionário que durante muitos anos, muitas décadas, morou num país pobre da África, a Tanzânia, levando também o Evangelho, né, padre? Com certeza, me uni a outros, que ninguém é sozinho, né? Nós sempre trabalhamos juntos em comunhão. Eu, desde pequeno, entrei num seminário, que era um seminário missionário, os missionários da Consolata, e desde pequeno a gente foi educado para isso, ser
padre ou ser irmã, ser irmão, para o mundo, não para o Brasil somente. A nossa missão da Consolata se dirigia principalmente para a África. Então a gente via aqueles filminhos assim, muito mal feitos ainda, né? Há uns 40 anos atrás, mas suscitando aquele entusiasmo. É preciso ir. Eu estava falando lá em São Paulo outro dia, em 1922. O nosso fundador mandou os primeiros 4 missionários para a África. A média de idade deles, os 4, dava 21 anos. Você imagina? Tinha 2 de 18 anos. Olha que coragem sair da Itália, dar a volta toda na África para chegar no outro lado da África, sem conhecer a língua, sem conhecer nada. Mas por que que eles faziam isso? Somente pela fé. E é claro que a fé não só na vida eterna, não só a fé em Deus, mas também procurando tornar a vida humana melhor. Então, um dos dizeres do nosso fundador é essa: com certeza os africanos terão muito amor a uma religião, a uma fé, que além de garantir a vida eterna, torna melhor a vida agora aqui. Quer dizer, a promoção humana. Então sempre se uniram as duas coisas, né? O anúncio do Evangelho da salvação, que é o principal, é claro, mas também a promoção humana, elevar o ambiente humano, melhorar a vida humana das pessoas. Então, se alguém um dia pudesse ir lá bom, não só na África, né, mas em todos os países, mesmo aqui no Brasil, quando os jesuítas vieram, a igreja, a escola, o hospital, sempre essas 3 coisas juntas. E hoje se juntando mais coisas ainda. Eu estou conversando com o padre missionário, padre Moisés Facchini. Muitos anos morou na Tanzânia, no continente africano, e o padre agora está passando alguns dias aqui na cidade de Nova Trento, cedendo essa entrevista ao nosso noticiário. Padre, ainda antes de entrarmos na campanha missionária, está tendo uma campanha muito forte no Brasil para que haja uma união entre católicos e evangélicos. Não no campo teológico, mas principalmente no campo político, no combate à pedofilia, no combate à corrupção, para que a família continue cada vez mais unida e forte. Como é que o senhor vê, padre, essa união no campo político de católicos e evangélicos, cujo foco principal é a família, que tanto está sendo bombardeada, né, para que seja destruída? Como é que o senhor vê isso? Muito bem, muito bem. Isso é uma coisa maravilhosa, é muito bom. Temos que nos unir mesmo. Você falou assim, se nós fizermos uma reunião aí, não é? Católicos e cristãos não católicos, que podem se chamar evangélicos, seja lá qual outro nome, né? Mas são cristãos não católicos, cristãos não católicos. Se a gente fosse reunir para ficar brigando por religião, é meio chato, né? Não se chega a um consenso. Embora também aí temos que conversar. Sim. Não podemos fugir da questão principal, que é a questão teológica, Sim, que também tem que ser enfrentada. Mas hoje se fala assim, na Igreja Católica e também nas outras, ecumenismo prático. Ecumenismo prático quer dizer, nós vamos nos encontrar aonde? No serviço à pessoa humana. Aí todos temos que estar unidos, servir a pessoa humana, não para ter poder. Mesmo que a gente entre, claro, tem que entrar na dimensão política, não para ter poder, não para querer dominar nada, mas para servir, para servir. Servir a quem? A verdade sobre o ser humano. Então você falou muito bem algumas lutas aí, né? Contra a corrupção, contra todo esse movimento. O Papa Francisco falou assim que há uma guerra mundial contra a família. Olha só, uma guerra mundial contra a família. Então, nesse ponto aí, com certeza nós, com os nossos irmãos evangélicos, podemos trabalhar muito bem juntos e devemos trabalhar juntos, mostrar que, apesar de algumas diferenças, sim, na parte teológica, que mesmo na parte teológica é muito mais o que nos une do que o que nos desune.
Mas vamos nos unir exatamente nisso. Se o pobre está caído à beira do caminho, não importa se você é evangélico, se você é católico, você tem que estender a mão. E hoje esse pobre que está caído à beira do caminho são milhões de jovens, de famílias, de pessoas desnorteadas, pessoas bombardeadas por tanta sujeira, por tanta inverdade que existe. Então, que beleza, né? Se nós nos unirmos realmente para defender, promover, propagar os valores fundamentais da vida, entre eles, como você citou, a família, a dignidade humana no campo da sexualidade também tão deturpada hoje. Padre, vamos agora destacar a campanha missionária, que começou, né, recentemente, segue até o mês de janeiro, um pouquinho depois de janeiro. Como é que o senhor está vendo o andamento da campanha? Então, de um lado, assim, eu fico muito emocionado mesmo de ver como já é a 11ª campanha e muita gente está interessada, muita gente está com o coração aberto para colaborar. Veja, alguém estava me dizendo ontem, né? Se você passa pelas nossas casas, e ontem eu passei em algumas casas aqui em Nova Trento, que beleza, que fartura, tem de tudo aqui, que bênção, né? Então, nós não podemos ficar com os olhos fechados, nem com o coração fechados, diante dos outros que estão com tanta necessidade. Entre esses outros, e nós aqui queremos olhar com carinho sempre maior para a África, para o país lá chamado Tanzânia, Angola, Quênia, onde até agora nós estamos começando uma missão mesmo em Angola. Então, obviamente, até domingo eu fazia isso lá em São Paulo, né? A campanha missionária começou em Nova Trento. E a gente pensou assim, ó, uma criança que vai na escola, passar o dia inteiro sem comer nada, por que ela não tem direito, né, de uma canequinha de mingau, né, que é o exemplo que a gente dá, né, farinha de milho com um pouco de açúcar, um pouco de sal, uma canequinha de mingau assim vai custar R$1 e pouco, né, nem exatamente quanto assim. Por ano custaria R$400. R$400 você oferece uma canequinha de mingau por um ano inteiro, né, para uma criança. É um modo de a gente ver a campanha. Então, se você não puder o ano todo, 3 meses, 4 meses, 1 mês, que bonito. Agora, isso, se você fizer, faça com amor, porque o que é feito com amor é que vale, né? Faça com amor, põe amor nisso, põe o seu coração, põe a sua fé em prática. Nós estamos, assim, muito entusiasmados ao ver tantas pessoas sensíveis, tantas pessoas interessadas. Então a campanha vai continuar ainda até o fim do ano. Até mais detalhes, depois pode perguntar para o próprio Hércules aqui, para o Wilson e para a Eunice, que são os coordenadores desta campanha em Nova Trento, que tem também todo o apoio do Padre Roberto, o nosso vigário aqui em Nova Trento, né? O pessoal chama mais vigário, embora o nome seja pároco, tanto faz, seja lá qual for, né? Missionário de Jesus aqui. Então, nós agradecemos todo esse apoio que estamos recebendo. Padre, para finalizar, sua mensagem e a sua bênção às pessoas que nos acompanham no dia de hoje. Então, a grande bênção, eu até estava lendo em algum lugar aí, ó, você sendo missionário, você tem primeiramente uma grande riqueza. A sua riqueza é Jesus, essa é sua riqueza. Quanto mais você se apegar a Ele, ficar firme com Jesus, como dizia São Paulo, os nossos olhos estão fixos nele, que é o autor, o realizador da nossa esperança. Então, que você tenha essa confiança total em Jesus, seu amigo, ele que é o amém de Deus, o fiel, a testemunha fiel, que você esteja bem arraigado nele, que essa sua fé seja tão firme, tão maravilhosa, que ajude você a enfrentar as dificuldades que necessariamente acontecerão para cada um de nós no caminho da vida. Hoje uma, amanhã outra, até alguém me dizia assim que quando você vence uma cruz, sabe qual é o prêmio? É outra que se aproxima. Mas é assim mesmo, né? De luta em luta, de esperança em esperança, na confiança de que
Jesus começou uma obra em nós e ele jamais deixará incompleta a obra que ele começou. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado. Padre Moisés Facchini, conversando conosco ao vivo no dia de hoje, destacando a campanha missionária. Se você realmente, se está no teu coração em ajudar, nós temos aqui alguns caminhos para que você possa fazer isto. O primeiro é um depósito, conta poupança, Banco do Brasil, agência 2356, dígito 6, o número da conta 11865, dígito 6. 11865, dígito 6. Ou diretamente ao casal Sr. Wilson ou a Dona Eunice, ou ainda na Secretaria da Paróquia aqui em Nova Trento. Telefone para contato para você ligar até para ter mais informações, 3267-0458. 3267-0458. Quanto que você deve ajudar, doar? Aquilo que está no teu coração, né? Eu sempre digo que Deus olha mais o que está no teu coração do que aquilo que está no teu bolso. Então dê com alegria, como o Padre Moisés falou. Às vezes, 5, 10 reais para você pode não ser muita coisa, mas para essas crianças na Tanzânia, às vezes é um alimento do ano inteiro. Então colabore, ajude, né? Vamos ajudar realmente quem está precisando. Agência Banco do Brasil, em qualquer lugar, qualquer agência do Banco do Brasil. 2356, dígito 6, é a agência, e a conta poupança 11865, dígito 6. O telefone para você ligar, se você quer anotar o número da conta e não conseguiu anotar, 3267-0458. 3267-0458.